Bom dia a todos. Começar pessoas a entrar. Esperamos só uns segundos enquanto as pessoas entram. Mas bom dia a todos, obrigado por se juntarem a nós. Acho que vamos começar. Bom dia. Obrigado a todos por se juntarem e bem-vindos ao webinar sobre o programa Upskill, que a Startup Portugal está a organizar em parceria, não o programa, mas o webinar em parceria com a APDC. Queria começar por agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, André Dragão Azevedo, agradecer a colaboração da Portugal Digital na organização do webinar e agradecer à OutSystems, à Unbubble e à Landing Jobs por fazerem parte do debate. Sem perder muito mais tempo, este debate é focado no programa Upskill. Eu não vou falar muito porque no final o Sr. Manuel Garcia, que é o coordenador do programa, vai se juntar a nós e vai dizer tudo aquilo que o programa consiste. Mas de uma forma muito sucinta, é um programa criado pela APDC para responder à crescente necessidade de empresas de IT de encontrar talento formado especificamente para esse setor. E aproveito para dizer que vou agora pôr no chat para que quem estiver em nome de uma empresa e queira participar no programa, vou colocar um link para o inquérito que está neste momento a decorrer. Portanto, se quiserem tomar parte deste programa, que, convém dizer, é feito especificamente para que scale-ups, empresas de IT, possam beneficiar de talento especificamente formado pronto, precisem de talento especificamente formado no setor de IT e de desenvolvedores, tudo mais, possam contratar quadros profissionais formados especificamente para as suas necessidades. Portanto, se quiserem participar no programa, peço-vos que respondam ao inquérito e que possam tomar parte. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, André Dragão Azevedo. Obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado também por este convite e obrigado também, queria começar por agradecer naturalmente à APDC, à Startup Portugal e à Unidade de Missão Portugal Digital, bem como aos participantes no painel que se disponibilizaram a fazer este debate mais alargado e nos darem as suas perspectivas e o seu testemunho direto enquanto participantes e entidades ou empresas envolvidas diretamente nesta iniciativa Upskill. Quero agradecer também a organização do esforço que tem sido colocado pela APDC e também pelas empresas no desenvolvimento do próprio programa Upskill que hoje queremos apresentar aqui publicamente àquilo que é a comunidade de empreendedorismo em Portugal. Acho que é hoje claro para todos que, de facto, as competências digitais são um bem cada vez mais escasso e cada vez mais valorizado. E, portanto, o que nos propusemos desde o início, enquanto estratégia, enquanto plano de ação para a transição digital, e por isso colocámos o programa Upskill como medida emblemática, tem exatamente a ver com esta resposta à necessidade de capacitarmos, de requalificarmos e de fazermos um upskill da nossa população, nomeadamente por via da valorização do fator trabalho, encontrando um mecanismo que achamos inovador de estimular a capacidade de darmos as ofertas, disponibilizarmos as ofertas formativas alinhadas com aquilo que as empresas estão à procura para depois garantirmos também um fator de empregabilidade que sabemos que está muito associado a este tipo de competências. O objetivo deste programa é naturalmente por isso acelerar a capacitação e a requalificação da nossa população ativa e por essa via, de facto, acelerar também a própria transição digital das nossas empresas que necessitam destes recursos e destas competências para conseguirem fazer a sua transição. Como sabem, um dos motes desta abordagem à transição digital é esta ideia de que ninguém pode ficar para trás e isto também é válido para as empresas e para as organizações. Portanto, este programa assentou numa primeira fase, nesta edição que já está a decorrer, numa parceria sobretudo com grandes empresas que recrutam em grande escala, mas achámos que para esta segunda edição, e como vos digo, estamos apenas numa primeira edição, portanto a ideia é que hajam basicamente 6 edições, temos neste momento 430 pessoas em formação, mas a ideia é chegarmos nesta primeira pacote a 3.000, portanto há ainda muito espaço, muita capacidade de investimento para apoiar muitas empresas, mas o que nos pareceu que fazia sentido era que nesta segunda edição nós alargássemos o espectro de empresas beneficiárias deste projeto e, portanto,
o que quisemos foi colocar também à disposição das startups e do ecossistema de empreendedorismo este apoio que o Estado também se envolve, em que o Estado também se envolve, no sentido de ajudarmos as empresas a encontrarem os recursos e a permitirem o acesso a ofertas formativas que estejam alinhadas com as suas próprias necessidades. E é por isso que hoje temos este convite alargado, para solicitarmos que de facto que a Startup Portugal promovesse este encontro com esta comunidade, para vos dar a conhecer e vos tentar demonstrar a importância de aderirem a esta iniciativa, porque ela poder-vos ser muito útil no sentido em que vos vai permitir de facto acederem não só apoios financeiros na área da requalificação destas pessoas, como criação de condições, como será explicado mais à frente, para poderem beneficiar de mão de obra muito mais qualificada, que, como sabemos, é um dos fatores distintivos exatamente do ecossistema de startups, uma vez que vive muito do conhecimento, vive muito da diferenciação dos seus recursos humanos. Eu diria que, por outro lado, também, uma vez que vivemos numa nova era digital, em que o acesso à tecnologia foi basicamente democratizado, o contributo que o ecossistema empreendedor tem vindo a dar é inegável. O que vemos é que muitas vezes, e cada vez mais, mesmo estas grandes empresas têm muito procurado recorrer ao ecossistema de startups numa lógica quase de outsourcing de capacidade de R&D, reconhecendo o valor acrescentado que o ecossistema de empreendedorismo consegue trazer, a capacidade, a agilidade e a velocidade na resposta, e vimos isso mesmo em concreto agora durante a pandemia, em que este setor teve uma capacidade muito forte de responder e sobretudo também de responder à conjuntura, mas acelerar também aquilo que é a mudança estrutural para o modelo de economia que estamos à procura. E é muito interessante constatarmos também aquilo que foi e que está demonstrado por alguns estudos recentes que ocorreram já durante a pandemia e que mostram como todo o ecossistema digital e como o próprio ecossistema de empreendedorismo tem estado, de alguma forma, em contraciclo económico. Na realidade, o estudo que a Startup Portugal com a Ernst & Young promoveu indica-nos que 42% das empresas de startups viram novas oportunidades surgirem com a pandemia, e isso resultou, obviamente, daquilo que é a sua maior diferenciação de recursos humanos e uma muito maior incorporação tecnológica naquilo que são os seus modelos de negócio. E esta fórmula para o sucesso, em que os modelos de negócio são basicamente e by default adaptados ao digital, com esta diferenciação de recursos, é, porventura, a chave do sucesso, que deve ser alargado também a outros setores da economia e a outros perfis de empresas. O talento aqui, como é óbvio, é chave, essa é que é a conclusão mais imediata que podemos retirar daqui, e é por isso que este programa é tão relevante. Eu referi no início que esta é de facto uma abordagem, porque ela parte de uma identificação de necessidades de qualificação que é feita com as próprias empresas, num inquérito, e por isso a importância de vocês nos responderem a este inquérito, porque ele permite perceber o vosso interesse na adesão ao programa, mas também ajudar-nos já no planeamento de ofertas formativas que vamos co-desenhar convosco. A ideia sempre foi trabalhar com o setor privado e não dar apoios que na prática possam de alguma forma estar desligados daquilo que é a necessidade do setor, do tecido empresarial. Portanto, este é o primeiro traço distintivo, que é ouvir as empresas, auscultar o ecossistema e perceber o que é que vai ser necessário lançar para ir exatamente ao encontro dessas necessidades. A segunda componente que também é inovadora aqui é a aproximação a uma capacidade instalada de formação que nós temos em Portugal, que decorre muito da nossa rede de politécnicos e da nossa rede de instituições de ensino superior, que têm de facto recursos muito qualificados e que também mostraram uma grande flexibilidade e uma grande abertura para customizar e fazer formações à medida, colaborando e disponibilizando os seus quadros, mas também abrindo as portas das suas instituições à entrada de empresas que possam complementar a sua oferta formativa no sentido de garantir a tal customização e a tal encontro e o matching com aquilo que são as necessidades das empresas. Por outro lado, para os profissionais, esta é uma oportunidade muito interessante de encontrar também uma qualificação que é reconhecida pelo mercado e que tem um fator muito distintivo, que é basicamente uma garantia de empregabilidade, porque esse é o contraponto ou a contrapartida que nós pedimos às empresas que aderem a este programa, é que no final também se comprometam depois de concluída a formação, que é de facto custeada com apoio público, que no fim o compromisso destas empresas que estão à procura destes recursos qualificados é que de facto contratem estas pessoas com um salário não inferior a 1.200 euros. Portanto, acho que há aqui uma solução que é simbiótica, no sentido em que todas as partes envolvidas vão ganhar alguma coisa, vão de facto ter um tipo de abordagem que é objetivamente diferente. Dizer-vos também que
nesta primeira edição nós recebemos mais de 5.000 candidaturas e temos neste momento, nesta primeira fase, 430 profissionais, e isto é demonstrativo e credibilizante do próprio processo, porque mostra muita exigência do processo de recrutamento e da qualidade dos próprios candidatos, e portanto isto é algo que também, o feedback que temos recebido dos próprios formadores é que de facto esta matéria-prima que está agora em formação tem muita qualidade e pode ser de facto um ativo muito valioso para reforçar os quadros das empresas e em particular das vossas empresas que estão aqui neste fórum. Naturalmente, o que queremos agora é que esta edição, que como vos disse, nesta primeira fase conta com 430, possa agora ser enriquecida para responder às necessidades das startups e, portanto, vocês poderão, na medida em que sinalizem a vossa vontade e o vosso interesse, também ser apoiadas por este programa. E por isso eu destacaria aqui, muito importante, reforçar a resposta ao inquérito que está a correr e que já está a correr anteriormente, mas agora é muito importante que todos os participantes de facto nos façam chegar as vossas perspectivas para que possamos ter de facto uma visibilidade efetiva sobre quais são os conteúdos que vocês valorizam e que nos ajudem também nesta fase de co-desenho. As questões que colocamos são basicamente quais são as necessidades de talentos, quais são as aptidões digitais que as vossas startups e scale-ups estão à procura e como é que olham para esta ideia de reskilling como uma estratégia interessante de recrutamento. E já temos de facto aqui alguns resultados que são muito ainda que provisórios, porque o inquérito ainda está em curso, mas que já nos indiciam aqui alguns fatores encorajadores. O primeiro é de que 2/3 dos respondentes indicam que a falta de recursos humanos nas áreas tecnológicas é porventura um dos fatores de entrave ao desenvolvimento tecnológico e ao crescimento das empresas, portanto há claramente aqui um déficit de resposta ao nível dos recursos humanos que o mercado, porventura, não estará a responder na plenitude. Por outro lado, quando questionadas também sobre as áreas de formação que levantam mais interesse, é muito interessante destacarmos a programação, o marketing digital e a análise de dados como áreas estratégicas. E desse ponto de vista, o que vos podemos dizer é que temos, de facto, capacidade e ofertas formativas que estão totalmente alinhadas com estas áreas estratégicas ou prioritárias para o ecossistema de startups. E depois também, importante, quando questionadas sobre aquilo que são os aspectos mais importantes na contratação dos recursos humanos, o que nos foi respondido foi que é, sobretudo, os próprios programas formativos e os conteúdos que devem ser muito mais valorizados do que propriamente a questão meramente académica. E, portanto, há aqui, de facto, um encontro e uma vontade de nós encontrarmos esta formação à medida, co-desenhada convosco e muito focada naquilo que são as necessidades das empresas. Uma última conclusão que também me chamou a atenção tem a ver com este facto de 2/3 das empresas terem, de facto, já afirmado esta predisposição e interesse em participarem no programa Upskill e, portanto, o meu objetivo aqui hoje é, de alguma forma, convencer o outro terço que, pelos vistos, ainda não viu o valor. Aqui o Upskill traz, de facto, um real valor acrescentado para as vossas empresas e para as vossas organizações, sobretudo numa área que vive do crescimento e vive do conhecimento e, portanto, este é um contributo que, como políticas públicas, queremos, de facto, estimular. O desafio que lançamos é que, de facto, tirem partido deste apoio. Chegam-nos muitas vezes, como feedback do mercado, a ideia de que é preciso exatamente este tipo de respostas, conhecimento ou ofertas formativas alinhadas com o mercado, ouvir as empresas e, portanto, não percam esta oportunidade para que, de facto, façamos desta iniciativa, que de alguma forma já é um novo referencial e um novo exemplo daquilo que é a formação do futuro que queremos, de facto, promover. Tem aqui, de facto, a ajuda da Startup Portugal, da APDC, da Secretaria de Estado, do Portugal Digital e, portanto, por favor, sinalizem as vossas necessidades e associem-se a este processo, a este movimento de requalificação da nossa população ativa. Ontem mesmo recebemos uma boa notícia literalmente da imprensa espanhola, de um jornal de referência do ABC, que referindo-se ao nosso ecossistema de startups e, em particular, também ao movimento do Portugal Digital como um processo de grande sucesso, em que Portugal está, de facto, a descolar e a conseguir resultados muito interessantes, fruto de um investimento muito forte em diferentes dimensões, e esta da capacitação é algo que é estratégico, corresponde a um handicap que nós temos identificado há bastante tempo, mas temos hoje, de facto, condições para responder. Dizer-vos, por último, um aspecto que me parece relevante, é que no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, nós teremos um Digital Day, que ocorrerá no dia 19 de março, que será um evento naturalmente virtual em função das condições da pandemia,
mas em que optámos porque este dia fosse integralmente focado na agenda de empreendedorismo e, portanto, o que gostaríamos era que vocês, o ecossistema, se associasse a este dia e percebesse, em função da agenda, em que momentos ou que tipo de contributo é que vai poder também trazer para também, ao mesmo tempo, aceder à informação que será naturalmente relevante, uma vez que da agenda europeia e até da agenda de financiamento europeu decorre muitos apoios que podem fazer a diferença no crescimento deste ecossistema. E termino com aquilo que é o mote da campanha do Upskill, que é, basicamente, se é para ter uma vida melhor, eu quero, acho que todos queremos que as nossas empresas cresçam e todos queremos ter uma vida melhor. Portanto, obrigado por se associarem, obrigado pelo vosso tempo e boa sessão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de partirmos para o debate, eu ia só recordar que o inquérito, como o Sr. Secretário de Estado fez bem em sublinhar, o inquérito está neste momento disponível, nós temos partilhado no chat, mas vamos fazendo ao longo do debate, portanto fiquem atentos ao link. E pronto, eu acho que partimos para o debate, para podermos falar um bocadinho, portanto dou as boas-vindas ao Ricardo Araújo, da OutSystems, que é Director of Global Community, dou as boas-vindas ao Paulo Dimas, VP of Product da Unbabel, e as boas-vindas também ao Pedro Moura, CMO e Head of Future Works da Landing Jobs. Obrigado por se juntarem a nós nesta pequena conversa. Se calhar vou começar este debate com uma pequena pergunta para a OutSystems, isto não desprezando os meus co-painelistas, claro. E por uma razão muito específica, que é o facto da OutSystems ser uma das empresas que tomou parte da iniciativa desde o dia 0, não é? Mais do que no dia 1, porque fez parte da sua formação e deu um contributo importante na definição da iniciativa. E gostava de saber, agora que a iniciativa começou, não é? Salvo erro em outubro, setembro passado, como é que estão a encarar a iniciativa o que é que estão a tirar dela e se até ver estão entusiasmados com os frutos que ela pode vir a dar. Ricardo, bem-vindo. Obrigado a todos e bom dia a todos. Obrigado pelo convite. De facto, o dia 0 foi extremamente importante porque ajudou-nos também a nós a validar experiências que fizemos no passado e neste caso, ajudou-nos a construir, eu acho que, uma experiência melhor. Aquilo que nós estamos a ver nas várias turmas e do feedback que temos recebido das várias turmas é que quer professores, quer alunos conseguem reconhecer que o percurso está bem estruturado e está bem pensado para darmos tempo e a largura de banda às pessoas para aprender. Acho que há aqui um conjunto importante nestas transformações e que eu costumo dizer que não é só aprender os dados técnicos, é também fazer a mudança de mentalidade que as pessoas precisam para mudar de vida, não é? Para mudar de carreira. E esse tempo nem sempre ele acontece. As coisas muitas das vezes fruto das necessidades do negócio são sempre apressadas. E acho que em colaboração com a APDC, com os Politécnicos, com as outras empresas que trouxeram também as suas experiências para construir o upskill, ajudou-nos a perceber de facto o que é que era essencial. O que é que era essencial na seleção dos candidatos, o que é que era essencial no caminho formativo e de transformação das pessoas. E agora estamos aqui, vou dizer, ansiosos por começar a receber as pessoas no nosso ecossistema, na nossa comunidade e na própria OutSystems, para começar a colher os frutos que temos vindo a semear. Isto é foi um processo longo, não necessariamente longo porque as empresas não tinham vontade, tinham. A pandemia trouxe-nos foi aqui um conjunto de impedimentos no arranque do projeto que, como devem calcular, atrasou as coisas. Mas estamos muito satisfeitos com aquilo que tem sido, estamos satisfeitos com a reação das pessoas, estamos satisfeitos com a reação dos professores, como vos disse. Eu acho que é importante haver estes dois lados do caminho formativo e agora é esperar para começar a colher os frutos. Obrigado, Ricardo. E, por acaso, aproveitando uma deixa, que é o facto da pandemia ter, de facto, representar uma dificuldade, se calhar, no arranque do programa, mas é também uma grande oportunidade para as empresas digitais, porque têm uma vantagem única, não é? Este tipo de talento, à partida, terá uma apetência
diferente para trabalhar em condições remotas e tem uma contribuição, aliás, tem uma correlação positiva com o atual estado das coisas. E eu aproveitava, já que estamos a falar disto, para chamar o Pedro, que é a conversa da Landing Jobs, porque de facto este é um mercado em que a Landing Jobs trabalha muito, não é? Aliás, salvo erro, a Landing Jobs está agora a conduzir um inquérito para perceber as próximas tendências a nível de empregabilidade e mesmo de procura de emprego neste tipo de talento. Eu aproveito para perguntar se de facto a pandemia tem tido um impacto, se calhar positivo, neste tipo de carreiras. Pedro, o que é que nos diz a tua experiência? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obviamente é com prazer que estamos aqui a partilhar a nossa perspectiva e o nosso conhecimento sobre este mercado. A pandemia tem trazido realmente alterações no comportamento do ponto de vista dos profissionais de tecnologia. Em muitos casos, e nota-se claramente, sempre que há medidas de confinamento, por exemplo, as pessoas param de procurar emprego. No início da pandemia, inclusive, as empresas pararam de contratar. Um comportamento que não se manteve, por exemplo, agora neste novo fecho, porque as empresas aperceberam-se, como é óbvio, como nós temos estado aqui hoje já a falar, como o Sr. Secretário de Estado disse, que é fundamental o talento para as empresas, mas do lado do talento nota-se ainda alguma retração, sempre que há estes picos de confinamento e de fechamento do mercado em termos da procura de emprego, por expor a coisa assim. No entanto, uma coisa que nós notamos cada vez mais também é que do lado das empresas há uma procura muito forte, cada vez mais por pessoas, e não só pessoas necessariamente muito qualificadas, até mesmo pessoas com ensino superior, mas também pessoas com menos qualificação para trabalhos menos diferenciados, ou seja, nem todos os informáticos são iguais. Eu próprio sou engenheiro informático de formação e grande parte do trabalho que é feito tem níveis de especialização e de requisitos diferentes. E muitas vezes uma pessoa pensa que o engenheiro informático tem que ter um curso superior num técnico ou numa faculdade de economia ou num politécnico, e não é necessariamente verdade. Há muitos trabalhos, por exemplo, eu posso dizer isto de pessoas que saíram comigo do técnico, que foram fazer trabalhos em que, e isto é conhecimento meu de experiência, em que poderiam perfeitamente ter um curso muito mais pequeno, até um curso de formação profissional, e estariam aptas para fazer esse trabalho. Da mesma forma, também apercebo muita gente, por exemplo, que sai das universidades, inclusive da minha universidade, do técnico, de outros cursos que têm baixos níveis de empregabilidade. Por exemplo, o que aconteceu na construção civil foi, na altura em que a construção civil parou com a crise de 2008, 2011, uma catástrofe. As pessoas de repente tinham uma profissão super valorizada e deixaram de ter capacidade, e muitos enverdaram pela via da requalificação tecnológica para profissões na área de desenvolvimento informático. Há imensa gente, como vocês também estão a atestar pelo sucesso que o programa Upskill está a ter até agora, a quererem dar esse passo. E embora hoje em dia qualquer pessoa possa, por alguns recursos, fazer essa aprendizagem por si só, engenharia informática hoje em dia, ou informática, é a profissão mais democrática do mundo, como eu costumo dizer, qualquer pessoa com vontade e com capacidade ou potencial pode conseguir aprender, mas este tipo de ações de formação é muito relevante para ajudar as pessoas a terem uma base, um acompanhamento que lhes faça efetivamente prosseguirem este caminho de requalificação. Portanto, os meus parabéns já pela iniciativa. Já agora, aproveito só para dizer uma coisa. Eu acho que mesmo assim, e tendo em conta todo o mérito desta iniciativa, eu acho que tem-se fazer muito mais. Porque eu há uns tempos, no âmbito da Learning Jobs, quis saber, então qual é que é o número de pessoas que fazem falta a nível de trabalhadores do chamado ICT, Information and Computer Technologies, em Portugal. Fui ver dados da Eurostat, fui ver a percentagem de população empregada no nosso país, comparativamente com a média europeia e de outros países mais avançados, que era emprego em ICT. Nós temos um rácio em 2019 de cerca de 2,8%, e a média europeia 3,9%. Isto só muito rapidamente dá uma necessidade imediata de cerca de 75 mil pessoas a serem formadas ou a estarem aptas para trabalharem em tecnologia de informação. Ora, nós tendo mais ou menos um rácio entre 6 e 6,5 mil pessoas a saírem das faculdades todos os anos para estes cursos, é fácil de ver que vamos demorar muito tempo a atingirmos os níveis só da média da União Europeia, quanto mais passar. Portanto, eu acho que há aqui realmente uma ambição que já se vê e que já é sinalizada por estes esforços que estão a ser feitos. Pessoalmente e como trabalhador, neste caso, a nível do mercado de recrutamento e das necessidades, nós temos de fazer muito, mas muito mais por isto. Temos de conseguir trazer mais entidades, temos de conseguir trazer as empresas, as pessoas, o Estado, obviamente, como uma alavanca para isto tudo enquanto objetivo estratégico, mas nós temos de formar não 6 mil ou 8 mil pessoas por ano em tecnologias de informação pelos vários canais que se façam, nós temos de ter objetivos acima de 15 mil para conseguirmos em 4, 5 anos estarmos na média europeia. E isto implica
muito mais ambição do que aquela que nós, e nós não é o Estado, atenção, não estou aqui a dizer que é o Estado que tem a responsabilidade disto tudo, como eu disse, são empresas, pessoas e o Estado a ajudar, mas tem de haver um movimento e um desígnio nacional muito mais elevado do que aquilo que nós neste momento estamos a conseguir pôr. Este programa, mais uma vez os meus parabéns, é um ótimo passo, não só pelos resultados concretos, mas também pelo exemplo que dá e por aquilo que pode gerar enquanto colateral até para outro tipo de entidades também entrarem. Nós, já agora, só fazendo aqui um bocadinho de disclaimer, nós próprios na Learning Jobs estamos neste momento a fazer uma reflexão em conjunto com outros parceiros para perceber como é que nós conseguimos montar um programa de entrada, de início nas tecnologias de informação, portanto não é um programa de 6 meses, de uma coisa muito mais pequena, mas que permita às pessoas, pelo menos um número muito vasto de pessoas, milhares de pessoas, conseguirem ter um primeiro contacto e verem se realmente é um caminho para elas ou não, porque muitas vezes as pessoas podem achar que é, mas não é, e às vezes ao contrário. Portanto, parabéns, continuem no bom caminho, nós também cá estaremos para ajudar. Obrigado, Pedro. André, agora... posso pedir só uma intervenção? Estou aqui a acompanhar o vosso debate com muito interesse, já agora na sequência do que o Pedro, não me levem mal esta intervenção, não quero monopolizar, mas só dar aqui um complemento, acompanhando aqui o comentário que o Pedro Moura acabou de fazer. Estamos de acordo no diagnóstico, nós estamos abaixo da média europeia em termos de percentagem de diplomados em ICT. A boa notícia que nós temos visto é que nós estamos a convergir com a Europa de forma muito significativa. Já temos os primeiros dados preliminares do Eurostat relativamente a 2020 e nós estamos a encurtar significativamente o fosso para a média europeia e, portanto, vamos subir vários rankings nessa matéria. E é isso que queremos promover e precisamos, de todo acordo, precisamos de muito mais. Tudo o que formarmos não vai ser suficiente, até porque a procura tem sido crescente e vemos muitas empresas a olharem para Portugal como destino e como destino de deslocalização ou de investimento e, portanto, isso vai criar ainda mais pressão no mercado, para além daquilo que é a procura normal do nosso próprio ecossistema no seu processo de transição. Mas o que precisamos é que as empresas também valorizem este esforço e sejam ainda mais intencionais na resposta e na adesão ao processo. Para vos dizer que nós temos nesta fase um pacote financeiro negociado para este projeto dos 3.000 programadores, que envolve cerca de 15 milhões de euros de investimento do lado público. Portanto, é um esforço que o Estado faz para ajudar as empresas nesta aceleração, retirando-lhe esse ónus, que é o custo de formar, que sabemos que leva tempo para ter, de facto, a qualidade que nós estamos à procura. Não queremos só um shot formativo de uma semana, isto é uma coisa que leva 9 meses para que, de facto, tenha a competência e o nível de exigência que nós estamos à procura. Mas precisamos que as empresas adiram. E confesso-lhe que, surpreendentemente, a adesão, por exemplo, nas grandes empresas, não está a ser tão massiva quanto isso. E por isso também achamos que é interessante este alargamento do espectro de potenciais candidatos para que estas empresas, com a vitalidade das startups, possam, de facto, fazer diferente e mostrar a vitalidade que as grandes empresas, de alguma forma, não mostram. Era só isto. Obrigado mais uma vez. Obrigado, nós, Sr. Secretário de Estado. E isto acho que levanta aqui uma oportunidade para incluir o Paulo da Unbabel, que é também perceber, em primeiro lugar, bem-vindo, Paulo, e obrigado por se juntar a nós, mas também perceber o papel que de facto tem este tipo de talento no crescimento da Unbabel, que tem sido significativo ao longo dos últimos anos, e perceber também qual o papel que a Unbabel pode esperar ter numa situação destas. Isto também antes depois de abrir essa pergunta, esse desafio lançado pelo Pedro a seguir a todos os participantes, mas acho que era giro primeiro ouvir o Paulo sobre esse assunto. Sim, claro. Já é um enorme prazer estar aqui a colaborar na vossa iniciativa. Portanto, eu posso falar um pouco sobre a experiência da Unbabel. E pronto, e de facto isto é um tema absolutamente central para nós, quer dizer, todo o nosso crescimento tem sido a partir do recrutamento de talento, de ter, digamos, uma equipa altamente qualificada. Portanto, só para terem uma ideia, portanto, 50% dos colaboradores da Unbabel estão em R&D, estão a fazer investigação e desenvolvimento, e portanto, enfim, para nós isto é absolutamente central. Enfim, é claro que nós estamos num contexto muito especial, e que é este contexto de pandemia, e portanto, o ano passado nós passámos por uma fase mais complicada, em que tivemos enfim, no fundo de suspender este crescimento a nível enfim, de contratações,
Mas e isso foi algo absolutamente incrível, e como estavam a referir, esta resiliência das startups e a capacidade e a agilidade que as startups têm, nós conseguimos perfeitamente ultrapassar um momento em que a utilização do nosso serviço de facto teve uma quebra. Também só para ter uma ideia do tipo de clientes que a Unbearable tem, portanto, nós somos uma empresa de tradução, nós usamos inteligência artificial, combinamos inteligência artificial com uma comunidade de tradutores humanos espalhada pelo mundo, alguns dos nossos principais clientes são na indústria, na travel industry. Nós temos empresas como a Booking.com, a EasyJet, a KPLM, a Japan Airlines, portanto muitas companhias aéreas, e todos sabemos o que é que aconteceu às companhias aéreas, e se olharmos para a utilização do serviço, houve ali uma quebra enorme em abril do ano passado, que ainda está bem na nossa memória. Felizmente que estamos noutros setores, nós estamos em gaming, por exemplo, e-commerce, e esses setores tiveram exatamente o efeito inverso, quer dizer, enquanto travel baixou, os outros cresceram. Portanto, na prática, nós recuperámos uma trajetória de crescimento, e agora a nossa maior dificuldade está exatamente neste tema, quer dizer, neste momento o que nós precisamos é de voltar a contratar. Nós já temos estado a contratar e tem sido muito difícil. Portanto, há uma grande escassez de quadros qualificados. Pronto, e como se referia, quer dizer, nós não estamos a falar necessariamente de PhDs para trabalhar em inteligência artificial. Digamos, as nossas equipas são muito heterogéneas, são muito interdisciplinares, portanto nós cruzamos desde design, gestão de produto, a parte de desenvolvimento mais tradicional, a inteligência artificial, portanto, estamos a contratar em todas as áreas, portanto, neste momento. Portanto, é claro que é interessante contratar também, digamos, colaboradores altamente qualificados, com doutoramentos e isso tudo, mas existe um largo espectro de atividades na área do desenvolvimento que, de facto, não exige essas qualificações, e que é muito escasso, e muitas vezes nós queremos avançar com o desenvolvimento de produtos e estamos condicionados por falta de talento nessa área. Portanto, eu acho que há aqui um matching muito bom com esta iniciativa. Portanto, estou super interessado em ver como é que a Unbearable pode colaborar e como é que pode ser um dos utilizadores do trabalho que estão a realizar. Obrigado, Paulo. E na verdade eu tinha aqui uma pergunta que o Paulo acabou por me responder, que era se pela experiência que a Unbearable tem, que na verdade a OutSystems e a Landing Jobs, se notavam que há algum setor que fosse mais afetado de facto pela pandemia e que empresas que desenvolvem serviços de IT, não é? Como é que elas reagiram a isso, mas acho que o Paulo já deu a entender um bocado que de facto companhias aéreas correu mal e e-commerce. Sim, e o que eu acho que é aqui fantástico, e eu sou um grande defensor, e às vezes eu tenho algumas discussões sobre isso, mas aqui estou num contexto muito confortável, porque as startups de facto são, enfim, aqui o prato forte. Mas de facto eu acho que a agilidade que as startups têm para enfrentar estes desafios é absolutamente incrível. De facto é o melhor modelo de inovação e de crescimento, é este modelo. Portanto nós tivemos uma capacidade enorme de tomar decisões rápidas muito difíceis. A maior parte do capital da Unbearable é internacional, portanto nós já levantámos mais de 90 milhões de dólares e, enfim, cá em Portugal, como sabemos, digamos, o capital de risco não alcança essa escala, assim como a OutSystems ainda mais, pronto, e portanto nós temos aqui uma capacidade enorme de tomar decisões no sentido às vezes de suspender o crescimento e às vezes retrair o crescimento a nível de quadros, de colaboradores, mas também de recuperar rápido, e isso é a parte incrível, e portanto neste momento estamos numa trajetória de novo de crescimento muito, muito boa. Sim, e denota-se, assumo eu, e agora vou abrir um pouco o debate tanto ao Ricardo quanto ao Pedro, se quiserem juntar, mas deduzo que se nota que pelo menos para estas empresas tem uma tendência digital que a nível de empregabilidade a procura voltou a subir, não é? E nesse sentido o programa Upskill acho que casa aqui muito bem com a tendência que se sente no mercado. Pedro, André, Ricardo, não sei se querem... André, deixa-me arriscar dizer que eu acho que a procura não reduziu. O que houve foi uma preocupação das equipas de gestão de suspender as contratações para depois, mais tarde, se de facto houvesse uma quebra na procura de negócio, não tivéssemos que recorrer a despedimentos em massa. Não é? E, portanto, há aqui uma consciencialização de que era preciso
garantir que toda a parte de negócio estava estabilizada, para depois não estarmos a fazer cortes que são sempre muito mais dolorosos do que termos que contratar pessoas. Pronto, e isto é a leitura que eu faço no mercado geral e dos parceiros da OutSystems. A OutSystems continua a contratar como se não houvesse amanhã. Nós, na realidade, voltámos a duplicar o tamanho das equipas de engenharia e de serviços profissionais, portanto, toda a área técnica que carece de competências digitais, portanto, foi muito fruto da contínua e do aumento de procura internacional do nosso negócio. Pronto, e eu acho que aí é importante nós vermos isto. Aquilo que nós temos visto nos nossos parceiros é que houve parceiros que já tinham um pipeline de negócios muito interessantes e, portanto, continuaram a contratar, e outros que o que fizeram foi suspenderam durante uns tempos e agora estão outra vez em força. Fazer aqui uma ressalva que eu acho que é importante. Nós tivemos esta conversa, e o Manel está aqui que não deixa mentir, nós tivemos esta conversa em sede deste projeto a determinada altura, e houve empresas do nosso foro nacional que disseram a pé juntos: olha, eu não vou conseguir contratar-as, comprometer-me com o número, com as centenas que me tinha comprometido, mas eu quero me comprometer com um número elevado de pessoas que quero contratar deste programa, independentemente do que o futuro disser aí, porque eu tenho beneficiado de um conjunto de programas a nível nacional ao longo do tempo, e eu quero devolver àquilo que é a sociedade esses benefícios que nós temos tido ao longo do tempo. E, portanto, se esta é uma hora difícil, vai ser difícil, mas nós vamos tomar esta decisão. E fazendo referência quer a Altran, quer a Axians, que foram empresas que tiveram também desde o dia zero como nós, e que fizeram o step up numa altura que é uma altura difícil. E eu acho que isto é importante ser referenciado neste panorama. Portanto, sempre a ver eu acho que há uma mudança da mentalidade empresarial portuguesa, precisamente para ter os olhos mais do que o próximo trimestre. E ter os olhos naquilo que é o que é que vai ser o próximo ano, ou o que é que vai ser os próximos 2 anos de crescimento da empresa. E nós sabemos que isto leva tempo, não é? Nós sabemos que formar as pessoas, se demoram 3 ou 5 anos a fazer uma licenciatura ou um mestrado, obviamente, e se nós queremos essa qualidade que o André referiu há bocado, essa qualidade leva tempo as pessoas a adquirirem e a ganharem experiência destes conhecimentos técnicos que nós estamos aqui a falar. Eu acho que isso é importante, foi uma aposta certa, num mercado, obviamente, que nós sabemos que está em constante crescimento. Todas as empresas vão ser empresas de software, não necessariamente todas vão ser providenciar serviços nesta área, mas todas elas vão precisar de software para se crescer. E quando nós falamos na indústria da aeronáutica, ou quando falamos na indústria de viagens, todas elas tiveram que fazer uma transformação digital e vão ter que o fazer para conseguir chegar ao cliente final. E cada vez mais isto vai ser o caminho, não é? O caminho é um caminho digital. Os bancos cada vez mais têm que ter as suas aplicações para conseguir chegar ao cliente final. O retalho cada vez mais vai ter que encontrar soluções de ter esta porta aberta. E não é só uma porta aberta de eu tenho aqui o meu catálogo de 5.000 produtos, é uma porta aberta diferenciada, que é eu conheço o Ricardo Araújo e eu sei que o Ricardo Araújo tem esta preferência de produtos no mercado e, portanto, tudo isto carece de investimento na área digital para criar uma melhor experiência. E eu acho que é isso que leva as empresas portuguesas, nesta altura, a continuadamente investir e a recrutar em qualidade, com pessoas que vêm de outros caminhos. Eu acho que foi o Pedro que disse há bocado. De facto, reparem, nós nesta altura, nós precisamos de formar dezenas de milhares de pessoas nesta matéria se queremos ser competitivos. E se queremos ser competitivos com um mercado não pelo baixo preço, mas pela qualidade. E pelo aquilo que ainda se consegue ter a relação qualidade-preço. Embora, dentro da nossa comunidade, nós temos 80% das pessoas que estão a trabalhar na comunidade de sistemas em Portugal estão a trabalhar para fora, estão a trabalhar para a Holanda, estão a trabalhar para a Inglaterra, estão a trabalhar para os Estados Unidos, e isto faz com que, obviamente, nós vamos começar a sentir a pressão de termos ordenados cada vez melhores. E eu acho que essa preocupação tem que existir. Para termos ordenados cada vez melhores, temos que dar qualidade e temos que vender qualidade, não podemos vender mão de obra barata. E com esta mentalidade que nós temos de vamos então formar as pessoas, vamos lhes dar condições de qualidade de vida para elas fazerem um trabalho melhor e não terem que emigrar, não é? Para poderem fazer a partir daqui a sua vida, nós vamos ter que nos concentrar cada vez mais
na formação contínua, na formação em qualidade e atrair muita gente, porque os concorrentes é uma Índia que tem investido em qualidade na sua engenharia e tem milhões de pessoas prontas para fazer o mesmo trabalho que nós temos. E eu acho que essa é a preocupação que nós temos, é de ver que, apesar de sermos um mercado pequeno, temos que nos capacitar para podermos trabalhar na Liga dos Grandes. Só antes de dar a palavra ao Pedro, obrigado Ricardo, antes de dar a palavra ao Pedro, porque assumo que o Pedro tem algo a contribuir nesta questão, queria só sublinhar uma coisa que eu acho que é relevante naquilo que o Ricardo disse, que é este ethos que existe e que vai de encontro àquilo que o Paulo também disse, este ethos que há nas empresas com um MO mais startup, não é? Que passa por muito gerar riqueza e essa riqueza gera-se também dentro do ecossistema e com uma contribuição direta para a comunidade, não é? Portanto, é bom notar isso. Pedro, vi que estavas aí com o microfone. 3 pontos porque já sei que o tempo está a acabar, mas há aqui uma coisa muito importante e que joga um bocado com aquilo que o Ricardo também estava a dizer sobre as empresas, que é, nós acho que temos de ter a noção que nós não estamos a fazer isto só para as empresas nacionais. Portugal é cada vez mais um destino enormemente falado e discutido e considerado como um hub tecnológico para muitas empresas internacionais. Nós, na Landing Jobs, por exemplo, temos ajudado imensas empresas, as Volkswagen, as Mercedes, etc., as Daimlers, a virem para Portugal. E estamos em contacto permanente e contínuo e a fazer uma aposta muito forte em trazer esses exemplos para cá. Toda a gente fala, por exemplo, do exemplo da Altran no Fundão. Nós devíamos ter 20, 30 Altrans por esse país fora. E acho que nós temos de perceber que o vinda destas empresas para cá não só vai necessitar de mais gente, portanto, para além da pressão que nós já possamos ter do ponto de vista de necessidade de recursos, como é algo muito positivo porque coloca Portugal no mapa. Não vale a pena eu estar aqui a desfilar todas as vantagens que Portugal tem enquanto potencial para ser um hub tecnológico. Acho que todos estamos bem cientes nisso e o esforço está a ser feito e as empresas de todo o mundo estão a considerar. Depois havia uma outra coisa, que eu acho que um dos caminhos que nós também temos de seguir, e já foram dados alguns passos nisso, mas eu acho que nós ainda temos de acelerar mais, nós temos de começar não a ser um ponto de emigração de talento tecnológico lá para fora, mas pelo contrário, nós devemos ser atratores líquidos de talento de fora de Portugal para cá, porque tal como as empresas têm muitas vantagens e muitos benefícios em vir para Portugal, benefícios do ponto de vista do contexto geográfico, tudo o que nós sabemos, o talento também quer vir para cá, para Portugal. E isto tem de ser muito incentivado, ou seja, um dos canais de aumento da nossa força de trabalho digital tem de ser precisamente a atração de trabalhadores estrangeiros, mas para isso tem-se de dar condições, tem-se de ter, se calhar, processos muito mais seletivos de visa e de relocation para estas pessoas virem para cá, e há muita gente, e não só de países mais pobres, e isto é muito importante, que quer vir para Portugal. Porquê? Porque mesmo a pandemia veio trazer e pôr numa realidade que é uma pessoa que trabalha em desenvolvimento tecnológico pode estar em qualquer lugar do mundo e a trabalhar para qualquer lugar do mundo. Ora, neste contexto, onde é que as pessoas desejam estar? Não é? Pedro, deixa-me complementar que eu vivo em Proença Nova e é daqui que estou a falar, precisamente porque no centro do país e não preciso viver em Lisboa para fazer o meu trabalho. Exatamente. E desenvolver a comunidade de OutSystems. E eu acho que isso é extremamente relevante. Isso foi desvelado com a pandemia, ou seja, é uma realidade que toda a gente já falava, que devia acontecer, e é das coisas, bem, temos olhado também para o lado positivo, mais positivas que a pandemia trouxe, precisamente essa noção, essa consciencialização, quer por parte das empresas, quer por parte do talento, que isto pode acontecer. Portanto, as pessoas fisicamente podem viver num sítio e trabalhar para qualquer sítio do mundo. E isto é muito relevante e acho que nós devemos, sobretudo, e aqui obviamente que o Estado, o Sr. Secretário de Estado também estará a ouvir isto, acho que nós temos de ser mais ativos em políticas de atração de talento tecnológico para Portugal, tal como já estamos a ser a nível das empresas. Por fim, só uma coisa que tem a ver também diretamente com o upskill, que é, temos de ter em conta, e nomeadamente as grandes empresas têm um grande problema, que é, têm forças de trabalho enormes, tipicamente obsoletas porque a tecnologia reduz a necessidade de muitos tipos de trabalhadores, e esta formação que nós estamos aqui a fazer para pessoas da sociedade, as próprias empresas têm grandes desafios também a nível interno para requalificação da sua mão de obra interna, e muitas vezes não sabem como fazer. Nós temos falado com várias empresas mais tradicionais, portanto não é o Mindbabble ou o OutSystems, garantidamente, portanto empresas de setores mais brick and mortar, que têm uma necessidade enorme de conseguir requalificar pessoas que têm nos seus quadros para conseguirem adaptar-se às necessidades de trabalho tecnológico. Portanto, deixo aqui um bocadinho uma pista, uma ideia de eventualmente também poder ser um alvo, não só a qualificação de pessoas que não precisar de mudar de emprego, mas também ajudar as próprias empresas grandes, que se calhar é um vetor até de trabalho com elas, que há bocado estava a haver aqui uma espécie de uma queixa que as empresas grandes não estão a ser tão ativas, se calhar como as empresas mais pequenas, se calhar elas têm uma necessidade um bocadinho diferente das empresas mais pequenas.
ok? E deixo isto como último comentário. Duas coisas que tu disseste, Pedro, que eu acho que são muito relevantes, é esta tendência do trabalho remoto, não é? E, por acaso, gostava de saber um pouco como é que as vossas organizações se têm adaptado a esta nova realidade. Isso é uma coisa que adotaram com facilidade. Isto sendo um mau moderador, entre aspas, dando um pouco a minha experiência enquanto Startup Portugal, é uma coisa que o trabalho remoto era uma coisa que já fazia parte da nossa realidade. Portanto, a adaptação foi rápida e nós tentamos ter, assim, esse MO muito... um modus operandi muito alinhado com aquilo que será uma startup. Portanto, também estou um bocado curioso para saber como é que a OutSystems, a Unbubble e a Landing Jobs se adaptaram. E outra coisa que eu acho que também é interessante seria perceber, e portanto lanço aqui mais ou menos duas perguntas, até porque o tempo está curto, perceber também como é que a requalificação profissional pode ser feita dentro das vossas organizações ou dentro de organizações semelhantes à vossa. Eu gostaria de saber como é que vocês encaram e encarariam esse desafio. Se calhar, Paulo. Sim, posso falar da nossa experiência porque foi vivida muito intensamente. Nós, o ano passado, no início, tínhamos definido como grande objetivo de 2020 lançar um novo produto, um produto determinante na Unbubble, que, enfim, tinha um objetivo do ponto de vista de timing extremamente ambicioso, que era lançá-lo no segundo trimestre. Portanto, era um projeto super intenso que nós tínhamos de fazer em muito pouco tempo. Portanto, começámos em janeiro já a pensar que ia ser impossível, já com aquele, enfim, desafio enorme. E depois, pronto, aconteceu aquilo em março, no final de março, e de repente as equipas todas que estavam a trabalhar no produto desaparecem todas do escritório, como todos sabemos, e passamos todos para este ambiente que estamos agora. E pronto, ninguém sabia o que ia acontecer, sinceramente. Portanto, o que aconteceu na prática foi conseguimos atingir o objetivo. Portanto, isto prova que o remoto funciona perfeitamente. Eu acho que se consegue, enfim, ter o mesmo tipo de produtividade no remoto, apesar de existirem algumas questões que têm de ser vistas, que é a fatiga do Zoom, portanto, esses fenómenos todos psicológicos que nós também temos vindo a assistir. E há um conceito que nós temos muito na Unbubble, que é o conceito da emotional debt, ou da dívida emocional, que é quando as pessoas não estão juntas, isso ainda mais se acumula, não é? Que é, no fundo, é criada uma dívida emocional entre as pessoas que acaba por ser muito, digamos, mitigada com a proximidade e com os encontros casuais e com a serendipidade que acontece naturalmente num espaço físico. Portanto, isso é super importante. Eu acho que eu acredito que o futuro do trabalho é um híbrido, portanto, as pessoas continuam a ter necessidade de estar juntas, mas isso não quer dizer que não se consigam fazer projetos incríveis remotamente. E, portanto, mas de facto o panorama do trabalho está a mudar radicalmente. No que toca ao recrutamento, isto de facto abre uma nova realidade, portanto, que nós ainda estamos a adaptar, que é, neste momento, enfim, nós temos de ter developers em qualquer parte de Portugal, do mundo, quer dizer, e portanto isso, aquela barreira física que havia da pessoa se está em Proença Nova, enfim, tinha de vir para Lisboa para trabalhar na Unbubble, e nós temos uma cultura muito original de presencial, está a mudar. Portanto, e nós estamos a adaptar a isso, estamos ainda a aprender como é que fazemos evoluir a nossa cultura nesse sentido. Nós fazemos inquéritos internos em relação a, enfim, o que é que as pessoas acham. Por exemplo, uma das perguntas que fazemos é quantos dias por semana é que as pessoas estão dispostas, que a nossa equipa está disposta a estar no escritório. E isso no início era, enfim, há um ano era praticamente sempre, era isso que era o standard. Hoje em dia temos já uma média muito baixa, portanto há muitas pessoas que preferem ficar em casa, que se sentem mais produtivas em casa, e nós estamos perfeitamente, digamos, a ter isso em conta, quer dizer, portanto, e claro, se pensarmos a nível de recrutamento, enfim, é um novo cenário. Obrigado, Paulo. Se o Ricardo ou o Pedro quiserem acrescentar alguma coisa, terá que ser extremamente rápido, porque também a verdade é que ainda temos o Manuel Garcia para falar um bocadinho. Olha, muito, muito rapidamente, nós já estamos habituados a ter equipas distribuídas, já tínhamos escritórios espalhados pelo mundo inteiro e as equipas técnicas também espalhadas pelo mundo inteiro. Estamos a fazer precisamente o que o Paulo está a dizer, que é reforçar esta noção de que, afinal, podemos ter alguém
na Bélgica que tem os skills que efetivamente nós estamos à procura e a experiência que nós estamos à procura para os desafios que temos, e de repente contratas a pessoa distribuída. A fadiga do Zoom é incrível. O que notámos foi que no início da pandemia fazíamos muitos eventos de empresa dentro do Zoom, e agora estamos cada vez mais a tentar reduzir o número de reuniões que temos, e a duração das reuniões são muito mais objetivas, acabamos por ser muito mais produtivos nessa matéria. Mas ainda temos uma parte, eu diria que 25% da empresa, segundo aquilo que nós estamos a fazer, que gostava de voltar à vida do escritório. Se calhar não com a regularidade dos 5 dias por semana, mas com aquela noção de que uma vez ou 2 vezes por semana eu vou ao escritório e tenho o meu espaço social. Nós temos que nos lembrar que, a parte de estarmos a trabalhar em casa, toda a área social nesta altura está-nos privada, não é? E, portanto, isso aumenta a necessidade de ir ao escritório e ter o contacto com as outras pessoas, beber o café com o colega, podemos falar sobre outras atividades. Mas é muita linha do que o Paulo disse relativamente à dispersão das pessoas e esta noção e de sentido de pertencer a uma equipa que é importante manter. Obrigado, Ricardo. Pedro? Posso só muito rapidamente acrescentar, não só pela claro, nossa atividade, mas também pelo acompanhamento que nós fazemos de empresas e de talento. Nós somos um marketplace de recrutamento na nossa agência. Portanto, nota-se aqui 2 coisas. A primeira coisa foi do lado das empresas, que elas, até muitas delas, como nós já agora, tínhamos políticas de trabalho remoto, mas era uma vez por semana. Ou seja, o default era uma vez por semana, a pessoa pode ficar a trabalhar em casa. Se morreu, matou-se completamente. Vimos também a mesma lógica de possibilidade de produtividade igual ou até superior que o Paulo referiu há pouco. E hoje em dia já não faz sentido sequer considerarmos uma lógica de escritório. E depois, do lado do talento, que eu acho que é a parte mais interessante e que provavelmente vai fazer com que este movimento de trabalho remoto vingue mais, é as pessoas aperceberam-se que podem procurar empresas que tenham políticas de full remote, que antes havia muito receio, ou seja, procuravam-se as empresas, mas esta parte do trabalho remoto era um bocado se eu for só para empresas de trabalho remoto, se calhar não vou arranjar emprego. E isso mudou radicalmente, ou seja, as pessoas hoje em dia não estão dispostos, mesmo que tenham a opção de ir ao escritório, a ir para trabalhos em que não seja full remote a política default. Isto é muito, porque isto provoca um shift. Vamos lá ter aqui uma coisa em conta, que é o mercado de procura e de oferta de trabalho na área da informática está invertido, ou seja, há muito mais procura do que oferta. Ou seja, há muito mais procura de pessoas do que oferta de talento disponível. E isto faz com que o poder esteja mais do lado do talento. Mas muitas vezes o talento não se apercebe disto. E isso leva a comportamentos ainda aquela coisa do arranja-me um emprego. E isso já não é assim, isso já morreu. E com esta questão da pandemia do trabalho remoto veio ajudar as pessoas a terem esse cuidado. Só uma última nota, que é, o grande problema do trabalho remoto hoje em dia é que não é bem trabalho remoto, é trabalho remoto forçado. E isso gera problemas psicológicos, que já se falou aqui um bocado, que num setup normal de trabalho remoto sem necessidade de confinamento, desagudizam imenso. Ou seja, depois desta vaga passar e desta fadiga toda de ter de estar em casa, da obrigatoriedade, quando isto passar e passar a ser uma coisa normal, o trabalho remoto, o ir ao escritório, ter estes momentos de serendipity que o Paulo falava e dos cruzamentos, vai ser uma coisa que as pessoas vão procurar com prazer e naturalmente. Não vai ser uma coisa obrigatória. Portanto, o mundo está realmente, e mudou drasticamente neste aspecto. E acho que muitas vezes as próprias empresas estão a ter mais dificuldade em se adaptar a isto do que as pessoas. É a noção com que nós ficamos. Obrigado, Pedro. Pronto, eu peço-vos que não saiam, porque ainda temos Q&A no fim, mas agora passaria a palavra ao Manuel, e com o pedido de desculpas pelo atraso, mas quando os painelistas são bons, normalmente estas coisas acontecem e não é nada emocional, pelo contrário. Portanto, Manuel, bem-vindo, e passo a palavra para apresentar o programa Upskill. Manuel, talvez esteja com o microfone desligado. Está com o microfone desligado, exatamente. É isso mesmo. Ok, penso que agora já estamos a ouvi-lo. Bem-vindo. Obrigado. Eu estava precisamente a dizer que, pelo contrário, eu acho que o mais importante foi ouvir as empresas, porque esse é o aspecto mais importante para este programa também, porque ele é feito de uma forma orientada à necessidade das empresas e à necessidade do mercado. Nós temos que entender o que é que são essas necessidades, como é que o programa pode ajudar as empresas, porque essa é a base, efetivamente, do programa. Portanto, a parte mais importante, diria, que foi aquela que assistimos,
eu, de alguma forma, agora vou resumir alguns dos aspectos e enfatizar aquilo que, do ponto de vista do programa, pode ser mais importante do ponto de vista de mensagem a passar. E de resto, o primeiro slide, de alguma forma, traduz precisamente isso, quer dizer, é a preocupação que foi referida aqui por todos os participantes, a preocupação que se prende com aquilo que é a carência de recursos no mercado das tecnologias de informação, que afeta as empresas, que afeta o crescimento das empresas, que afeta o crescimento do país. Não é por acaso que temos no nosso plano de recuperação e resiliência o pilar do digital como um pilar estruturante, porque sabemos que é assim que o país tem que enfrentar o presente e criar condições para um futuro melhor. E, portanto, isto leva-nos precisamente àquilo que foi a ideia subjacente ao upskill. E note-se aqui, o upskill surge precisamente na discussão no contexto empresarial. Portanto, são as empresas que aqui não só discutiram o problema, e o que é importante na nossa vida e na vida das empresas não é só discutir os problemas, é discutir as soluções. Portanto, ao discutir o problema, apontar um caminho, apontar uma solução. E, portanto, aqui a APDC também tem esse papel, é uma organização setorial e, portanto, tem como obrigação também fomentar a discussão dos problemas que afetam o setor. E não é por acaso que essa discussão foi feita no contexto da APDC e que o apontar para este caminho foi feito precisamente através da APDC. E, portanto, a proposta foi, caramba, se nós empresas sentimos que temos necessidade de pessoas, precisamos de mais profissionais qualificados, e se nós, agora, nós dirigentes empresariais, nós pessoas que trabalhamos em empresas, olhamos à nossa volta e vemos pessoas desempregadas, e vemos pessoas que estão subaproveitadas, há qualquer coisa que está errado. E se calhar há um caminho que nós temos de traçar em conjunto para alterar esta realidade. E daqui surgiu a proposta do upskill. Só temos uma forma de reforçar a capacidade produtiva que temos nas empresas, para além daquilo que é o caminho normal, através da formação que todos os anos sai do ensino superior, é ir buscar pessoas que estão no outro setor, desafiar pessoas que estão no outros setores para virem para o setor das tecnologias de informação. Foi essa proposta que foi feita, e isto coincidiu de alguma forma com a criação da Secretaria de Estado. O Sr. Secretário de Estado fez precisamente a introdução ao tema e ele foi, desde a primeira hora, um defensor, entendeu a ideia, entendeu o problema e entendeu que tínhamos que caminhar para a solução. E o caminhar para a solução era enquadrar precisamente este programa, que na altura não era programa ainda, esta ideia, dar enquadramento também do ponto de vista financeiro a esta ideia, naquilo que é um aspecto fundamental, quer dizer, para termos pessoas que são retiradas de outros setores e que são qualificadas para entrarem na área das tecnologias de informação, elas têm que ter formação. E, portanto, o desafio que foi aqui lançado, formação tem que se ler, instituições de ensino superior, tem que se ler, enfim, em grande medida tem que se ler, essa é a obrigação também das instituições de ensino superior, é colocarem o seu conhecimento ao serviço da sociedade e ajudarem a sociedade em si a progredir e a ganhar conhecimento. E, portanto, este foi o desafio que foi lançado às instituições de ensino superior. Aqui leia-se em particular à rede de institutos politécnicos. E porquê? Porque a rede de institutos politécnicos tem uma abrangência em termos nacionais grande, está presente em todo o país, e a ideia deste programa, quando nasceu, era não se cingir ao litoral, não se cingir a Porto e a Lisboa, ter uma abrangência nacional, e a rede de institutos politécnicos permite-nos essa abrangência. É um ensino também, pela sua natureza, mais prático, mas essencialmente tem esta abrangência nacional. É evidente que em regiões como é o caso de Lisboa, quer queiramos, quer não, essa é a nossa realidade e, portanto, temos uma quantidade de empresas e de necessidades maior na zona de Lisboa e, portanto, aqui tivemos que reforçar com outras instituições de ensino superior, neste caso o ISCTE, que aderiu desde a primeira hora ao programa e hoje em dia faz parte muito ativa do programa. Portanto, temos reunidas as condições, há que desafiar agora as pessoas e há que desafiar agora as pessoas para um caminho, essencialmente para um caminho, não é para uma formação, é para um caminho, e o caminho é entregar um setor que é um setor desafiante, e o desafio para nós próprios é conseguir criar condições para enriquecer este setor ao longo dos próximos 3 anos com 3.000 novos profissionais. Portanto, esse é o desafio do upskill, e este ecossistema que é criado entre empresas, Estado, ensino e pessoas tem de funcionar, é a nossa obrigação pô-los a funcionar, e de alguma forma aqui esta nossa conversa hoje com as startups tem muito a ver com isto, quer dizer, tem muito a ver com o trazê-los também
dar-lhes a conhecer o programa e trazê-los ao bordo deste programa, que sintam que este programa pode ser útil, tem essencialmente que ser útil no desenvolvimento das empresas. Como é que o programa está estruturado? Ele está estruturado numa formação que se quer relativamente rápida. Estamos a falar em formar profissionais e, portanto, o relativo tem que ter aqui essa medida. Portanto, é formação tipicamente enquadrada em 6 meses, muito focada. Portanto, a ideia não é formar, em geral, pessoas na área das tecnologias de informação. Não, é identificar necessidades específicas que as empresas apresentam e formar quadros para essas necessidades. Dando aqui um exemplo: se a empresa precisa de programador Java, vai dizer que eu preciso de 30 programadores Java, 10 programadores Java, e nós vamos criar ações de formação de Java. Se a empresa diz que necessita de pessoas para trabalhar em áreas de cloud, nós vamos criar uma ação de formação cloud, não é Java mais cloud, é cloud e é Java. E são essas ações que vão decorrer durante um período de 6 meses, e a seguir, o que será expectável é que as pessoas que correspondem aos pedidos colocados pelas empresas sejam agora colocados numa fase de formação em contexto de trabalho durante um período de mais de 3 meses e sejam a partir daí integradas na empresa. Toda a formação é paga através do programa, portanto essa é a grande ajuda que a sociedade dá aqui às empresas, mas para além disso, e há aqui uma mensagem que eu vou novamente depois referir mais à frente, mas que não deixo desde já de enfatizar, que é uma preocupação com a disponibilidade com que as pessoas têm que estar para este programa. E para que elas tenham essa disponibilidade, o programa associou também uma bolsa aos próprios formandos. Portanto, os formandos, quando entram no programa, passam a ter acesso a uma bolsa que lhes permite estar focados em exclusivo no programa durante estes 6 meses. Portanto, aumentar claramente a qualidade daquilo que será a entrega, passa a expressão, do produto final, que será um profissional competente no fim do programa. Portanto, este é um modelo que está montado relativamente ao programa, e sobre este modelo, e novamente aqui passando o foco para as empresas, acho que este modelo também ajuda noutro aspecto que em termos de sociedade nós discutimos muito, que é a forma como as instituições de ensino superior devem trabalhar com as empresas, devem ajudar as empresas. Este é um exemplo claro da forma como as instituições de ensino superior se colocaram ao serviço das empresas. Portanto, cabe às empresas agora, de facto, utilizar essa capacidade que está colocada ao seu serviço. Eu volto a referir que as ações de formação só existem se existirem empresas que as solicitam. O conteúdo formativo é feito a 4 mãos, é feito entre a instituição de ensino superior e as empresas que solicitaram essa formação. Portanto, há aqui uma clara colaboração que tem que ser, e tem que ser assim que cada vez mais ela tem que ocorrer, mas no caso do Upskill há aqui uma clara colaboração para que o resultado final tenha que ser o resultado que a empresa necessita. Este, novamente, é um aspecto fundamental do programa. E com isto nós conseguimos, e o resto o Ricardo referiu há pouquinho, não deixei de enfatizar aquilo também que ele referiu, que é, apesar da pandemia, note-se que o programa em si foi pensado antes da pandemia, e foi concretizado em pandemia, foi concretizado muito utilizando as nossas reuniões virtuais, aquilo que nós estamos a fazer aqui, porque essa é a nossa realidade hoje em dia, não tem como, não é? É assim que temos que aprender a trabalhar e a adaptar-nos. Mas teria sido muito fácil, por causa da pandemia, ter dito, não há condições agora, temos que esperar, vamos lá esperar, mas também novamente daqui, do ponto de vista do programa e das empresas, essencialmente, as empresas que participam desta primeira edição, houve um claro sinal para a sociedade que não pode ser assim, não pode parar, as coisas não podem parar, nós temos que dar um sinal de continuidade, de perspectiva e de esperança no futuro. Portanto, o programa, com uma ambição diferente do que aquela que tinha sido pensada inicialmente, em termos desta sua primeira edição, note-se, não da totalidade do programa, essa mantemos, mas para esta sua primeira edição com uma ambição diferente, mas arrancou com 19 empresas em 6 geografias. Nós tivemos, o Sr. Secretário de Estado já referiu, 5.600 candidatos para frequentar o programa e selecionámos 430 que estão neste momento a frequentar em todos estes locais. A geografia aqui é um aspecto muito importante. Nós tínhamos e temos a ambição de fazer crescer a presença geográfica do Upskill. É importante que as empresas entendam, e todos os painelistas referiram isso, que hoje em dia o posto de trabalho pode estar em qualquer ponto do mundo, não é do país, é em qualquer ponto do mundo. É importante que as empresas entendam esta realidade
que criem centros de competência e também que empresas que já hoje em dia estão localizadas em geografias diferentes de Lisboa e do Porto entendam que também podem usar o programa. O programa é um programa para todas as empresas, independentemente da localização geográfica onde estão, até diria mais, incentivando precisamente que as empresas se deslocalizem para outros pontos do território nacional. Portanto, esta é já a realidade da primeira edição do programa, está a decorrer. Vamos ter os primeiros formandos a sair no próximo mês de março, abril, junho, portanto as ações de formação arrancaram em momentos diferentes no tempo e, portanto, vão ter também a sua conclusão em momentos diferentes no tempo, mas a partir de março teremos no mercado os primeiros profissionais qualificados através do programa Upskill. E aqui um aspecto muito importante e uma mensagem também para as empresas, e é uma mensagem que o programa tem passado para as pessoas que frequentam as ações de formação e tem sido entendida, é que o upskill de facto não é uma formação. O upskill é uma via profissional. O upskill o que pretende é trazer pessoas para o setor, que as pessoas que vêm também entendam esta mensagem. O desafio é um desafio para a sua vida. É um desafio para que comecem a trabalhar num setor que lhes oferece não só a empregabilidade, mas que lhes oferece um desafio, que também é muito importante para as nossas vidas. Não é só a formação porque é formação, não. É um desafio contínuo, porque este setor tem essa característica. Este setor, para todos e todos que estão neste webinar, trabalham no setor, sabem que é um setor extremamente atrativo, é desafiante e é por isso que as pessoas gostam de trabalhar nesse setor. Então, se calhar, nós também temos essa obrigação de transmitir essa mensagem, essa energia para quem está fora do setor, para que entenda o que é que significa esta mudança de vida. Portanto, o upskill é muito mais do que formação. E eu estou a referir isto porquê? Porque também esta é uma mensagem muito importante para as empresas, é que entendam que as pessoas que vão receber perceberam esta mensagem. E esta mensagem traduz noutro aspecto que é fundamental em quem trabalha numa empresa, que é a motivação. É o querer atingir objetivos, é o estar motivado para um projeto, para trabalhar. E esse aspecto, espero bem, que nós possamos concluir que vai ser um dos grandes diferenciais do upskill em termos da qualidade dos profissionais que vão ser agora integrados nas empresas. Portanto, esta é uma mensagem que acho que é muito importante também, que se entenda que há de facto aqui uma clara oportunidade para as empresas para aproveitarem o upskill, para acabarem ou pelo menos para atenuarem aquilo que é um dos seus problemas, que é o problema de lacuna em termos de recursos humanos. Ora bem, resta agora dizer, e então, and next. Porque não é só falar, é dar se calhar o passo seguinte e é a mensagem final que tem que ficar aqui para todas as empresas. Avaliem o upskill, nós temos um site disponível com informação que podem consultar e se quiserem dar o passo seguinte é muito fácil, é no próprio site darem nota dessa disponibilidade, ou se quiserem de uma forma mais direta, e estamos disponíveis para trabalhar com todas as empresas de uma forma muito direta, enviem-nos um e-mail e a partir daí nós faremos as conversas que tivermos que fazer, daremos o enquadramento que for necessário. O que nós queremos é que as empresas de facto olhem para o upskill como uma oportunidade para resolverem um problema que têm. E se me permitem, terminaria aqui, antes de passar para a fase de perguntas e respostas, para dar aqui um bocadinho uma volta a uma frase conhecida de um presidente norte-americano, para dizer que de facto o upskill, ou no caso do upskill, é a altura de pararmos as lamentações, pararmos de dizer que o meu país não fez nada pelo meu projeto, só faz pelos outros, não faz pelo meu projeto. Se calhar a primeira coisa que cada um que está aqui hoje e que está a partilhar connosco este webinar tem que fazer, é o primeiro passo, se calhar tenho que dar. E o primeiro passo é eu perceber que eu posso ajudar a sociedade, de facto, desafiando pessoas que estão desempregadas neste momento ou que estão subaproveitadas, para virem trabalhar para a minha empresa. Portanto, esse é o meu primeiro passo. Só que este passo ainda por cima tem um retorno muito grande. E o retorno é a empresa, receber um dos ativos mais importantes para o meu sucesso, para o meu desenvolvimento, que são pessoas qualificadas e pessoas competentes. Este é o desafio do upskill, este é o desafio para cada uma das empresas e este é o desafio para o qual nós estamos cá para ajudar.
E, portanto, aqui obrigado a todos os participantes, obrigado em particular à Startup Portugal por ter colaborado com a PDC na organização deste evento e por nos dar a oportunidade de divulgar este programa e mais do que a oportunidade de divulgar, de manifestar junto de todas as empresas a nossa disponibilidade para trabalhar em conjunto. O upskill é feito, e volto ao meu slide inicial, ele foi feito a partir das empresas, ele é feito para servir as empresas. Mas tem que ser as empresas a dizer como é que querem ser servidas. E é por isso que nós estamos cá. Obrigado a todos. Obrigado, Manuel. E fazendo um pouco esse último repto que lançou, vou partilhar uma vez mais o link do inquérito que estamos agora a promover, para perceber exatamente quais são as necessidades que as empresas têm. Portanto, por favor, ajudem-nos a perceber e deem a vossa contribuição. E acho que abrimos agora a sessão de Q&A. Manuel, nós temos aqui algumas questões que são muito, muito voltadas para si, enquanto coordenador. Portanto, a primeira é da Rita Miranda, que pergunta se é possível uma empresa ser formadora e contribuir para a criação de RH qualificados na área tecnológica. Quer dizer, isto ao abrigo do programa Upskill, e depois acho que podemos abrir um pouco para o painel para saber se querem contribuir também. Portanto, Manuel, se quiser começar. O programa, portanto, eu referi que o programa assenta na capacidade formativa das instituições de ensino superior, o que não significa que em determinadas áreas não possam existir empresas, e estamos a falar aqui em particular de empresas que têm determinadas competências nas áreas de tecnologia de informação ou as próprias tecnológicas que não participem, sempre enquadradas com a instituição de ensino superior que estiver a administrar a formação. Portanto, esse é o modelo previsto, a própria instituição de ensino superior, para se enriquecer a si, porque há matérias que os próprios professores não dominam e, portanto, está previsto na mecânica do próprio programa que possa existir a participação de empresas na competente ensino, sempre enquadrada com uma instituição de ensino superior. A participação da empresa não tem nada a ver com o seu setor de atividade, portanto, qualquer empresa pode aderir e pode solicitar recursos no âmbito do programa. Isso aí é completamente aberto. E agora, só para concluir a ronda focada para si, Manuel, perguntam também se o upskill é só para quem está empregado nas empresas e para quem está desempregado e registado nos centros de emprego. O upskill tem foco muito grande nas pessoas que estão desempregadas ou que estão naquilo que nós designamos como subaproveitadas, pessoas que estão em funções para as quais claramente têm qualificações a mais. Portanto, o upskill exige que a pessoa, entre aspas, não é? Mas que a pessoa tenha uma dedicação total, e, portanto, significa que a pessoa também aí tem que entender que esta é a via que quer, que este é o caminho que quer, e, portanto, tem que ter a disponibilidade total para o programa, portanto, não poderá estar empregada quando frequenta o programa. Portanto, essa é uma das características do programa. Obrigado, Manuel. E agora vou abrir o Q&A também para os painelistas, porque acho que temos aqui uma pergunta. A pergunta da Rita Miranda tem várias leituras, na minha ótica, e uma delas também passa por entender qual a vossa opinião, a perceber qual é o contributo que uma empresa pode dar na criação de RH qualificados nas áreas tecnológicas, não é? Portanto, se calhar, Pedro, não sei se queres dar a tua contribuição, ou Paulo, Ricardo, não sei qual de vocês quer chegar-se à frente e também dar o vosso contributo em relação a esta questão. Portanto, estava aqui a ver a pergunta da Rita. A questão é a empresa ser formadora em que área, não é? Ou seja, à partida, a formação pode ter vários aspectos. Ou seja, por exemplo, o programa Upskill tem um formato. Há outros programas que têm outros formatos. Uma universidade tem um formato. Tem como objeto que tem certos objetivos, tem uma parte mais presencial, menos presencial, mais acompanhamento, menos acompanhamento. Eu acho que aqui, sinceramente, eu tendo em conta a necessidade que existe ao nível macro da sociedade de formação, eu acho que todas as empresas que têm algum tipo de capacidade de formação ligada à área de tecnologias que possam dar, devem participar, porque já agora estamos aqui a falar de formação a nível, sobretudo, tecnológico, mas há que não esquecer um fator muito importante, que é a parte dos soft skills, é algo que hoje em dia não é provavelmente tão importante como as competências tecnológicas de base, mas é fundamental para uma pessoa não só conseguir o primeiro emprego, como depois também conseguir se ingrar na sua carreira profissional. Ou seja, aquela visão do informático metido numa cave, agarrado ao computador, sozinho, num ambiente escuro,
se cada vez mais tende a desaparecer, não é? Quer dizer, isso era quando eu andava a estudar num técnico em 94, porque havia as caves lá do Cisto, não sei se está aqui alguém que conhece, aquilo era um degredo, aquilo era mesmo, aquilo cheirava a developer, foi uma coisa assim. Portanto, é muito necessário, e é uma coisa que, infelizmente, as nossas escolas ainda têm algumas lacunas nesse sentido, é também ensinarem para lá da parte tecnológica. Portanto, eu diria que, por exemplo, empresas de formação que consigam ajudar as pessoas a terem uma melhor capacidade de comunicação, de estar, de saberem gerir também o seu trabalho em comunicação com os outros, etc, etc, tudo isso tem espaço no esforço coletivo que nós temos de fazer para realmente nos transformarmos num potentado tecnológico. Estamos a falar de Portugal, obviamente. Portanto, eu diria que à partida, potencialmente sim, claro. É uma questão só de realmente se ajustar aquilo que se consegue oferecer às necessidades reais que existem. E Paulo e Ricardo, aproveito a deixa do Pedro também para vos perguntar se reskilling é uma coisa que acontece dentro das vossas organizações, se é algo que vocês ponderam fazer também, de poder mudar quase de setor o talento que vocês já têm contratado ou requalificá-lo de alguma forma, se faz sentido ou não. Eu posso responder. Há uma área em que isso acontece muito, imagino que a OutSystems também esteja familiarizada com essa área, que é a área de produto, a área de gestão de produto, ou Product Management, que é uma área em que, no fundo, nós temos muitas pessoas que internamente que estão interessadas em seguir essa área. E essa área, o ponto de partida não é necessariamente ter qualificações altas ou sequer ter um curso de engenharia. Podem ser pessoas na área de gestão, podem ser pessoas na área de design, podem ser pessoas, enfim, mais voltadas para outras áreas. Já temos uma pessoa na área mais de financeira que, inclusive, seguiu essa carreira. E, portanto, nós damos essa possibilidade. Nós temos internamente um programa de mentoria. E o que acontece portanto, no fundo, fazemos uma transição entre alguém que está nessa área, mas que nós vemos que tem um alto potencial e que está interessado em perseguir essa carreira. E, portanto, fazemos isso. Portanto, apostamos muito, eu pessoalmente sou muito apologista do conceito, é um conceito muito antigo, mas que eu acho que é super valioso a nível de formar as melhores pessoas, que é o conceito do mestre e do aprendiz. E, portanto, nós fazemos um match entre alguém mais experiente nessa função, mais sénior, que depois, semanalmente ou 2 em 2 semanas, tem sessões com o aprendiz, entre aspas, e no fundo vai o formando ao longo do tempo. Nós temos tido muito bons resultados com esse tipo de programa. Obrigado, Paulo. Ricardo, não sei se há alguma coisa a acrescentar a isto que foi dito, se passo para a pergunta a seguir. Mas... Eu acho que podes passar pela pergunta a seguir, que eu acho que já respondemos e o caminho é o mesmo, sim. Ok, então a pergunta a seguir se calhar está orientada para o Pedro Moura, mas acho que pode ser interessante ouvir também aquilo que tem a dizer, que o Marcos Boaventura, que é formador no IFP, eu se calhar vou ler a pergunta porque acho que é uma pergunta bastante interessante. Sou formador no IFP nas áreas de design, front-end e marketing e os meus formandos dificilmente conseguem fazer a transição para estas áreas porque o primeiro requisito nos anúncios de emprego é sempre a formação superior na área. O que poderemos ainda fazer como país e comunidade para desbloquear este entrave de título versus competências adquiridas para formandos e para autodidatas? E um disclaimer que o Marcos faz é: as minhas formações são de curta duração, daí estar a juntar o fator de autodidata à pergunta. Enquanto pessoas que estão à frente de organizações, como é que encaram de facto este requisito e se faz sentido falar nele? Eu acho que, sinceramente, isto não é completamente verdade. E eu vou dizer porquê. As empresas mais tradicionais, digamos assim, com mais histórica, etc, etc, eu diria que sim, provavelmente continuam a ter anúncios de emprego para estas áreas a exigir formação superior. Eu pergunto a qualquer um dos meus colegas de painel se é uma coisa que é fundamental para uma pessoa de tecnologia ter um curso, uma formação superior. Epá, não tem nada a ver, cada vez mais, mas o que é facto é que realmente irá uma cultura em muitas empresas que empregam muita gente, de meter este requisito, é quase uma espécie de uma... Portugal é um país que, infelizmente, a nível de cultura, tem muita aversão ao risco. Ou seja, se virmos uma cadeia de contratação entre as pessoas que precisam das pessoas, o Departamento de Recursos Humanos, os recrutadores, etc, etc, toda essa cadeia tem essa cultura muito portuguesa de aversão ao risco, portanto defende-se.
E essa defesa é terrível porque muitas vezes limita precisamente a aquisição de pessoas com enorme potencial, que até podem num instante inicial não estarem tão capazes de imediatamente começarem a fazer o que se calhar pessoas com outro tipo de formação permitem, mas depois têm um potencial de crescimento muito maior. E isto é uma autolimitação que só prejudica as empresas. Aqui, infelizmente, eu acho que muitas empresas só vão aprender quando lhes magoar, ou seja, quando eles realmente começarem a perder competitividade a nível do próprio negócio, por não conseguirem ter as pessoas com o melhor potencial para aprender, para se adaptar, para evoluir. Mas também, do outro lado, já agora, do ponto de vista das próprias pessoas, eu acho que muitas vezes, e aqui estamos sempre a falar de coisas culturais, e a cultura é a coisa mais difícil de se mudar, do lado do próprio talento, as pessoas muitas vezes também são muito passivas e muito pouco inovadoras ou imaginativas na sua procura de emprego. Limitam-se à lógica de procura-se emprego num job board, faz-se uma application, espera-se que se fale. Muitas vezes, como eu costumo dizer a muitas pessoas com quem eu já falei, talento sobre isto, agarra, escolhe tu primeiro a empresa e as empresas onde queres trabalhar. E depois vai diretamente, ser inventivo. Manda uma coisa, há casos que eu conheço pessoas que mandaram pacotes por correio com desafios, por exemplo, a dizer, olha, se conseguires resolver este desafio, podes falar comigo para me tentares contratar. Este tipo de coisas, obviamente, que são um bocado anedóctal, não é? Mas as próprias pessoas, e aqui em Portugal, lá está, nós estamos a falar de formação. A formação não é só na parte tecnológica. Temos também de incentivar as pessoas a serem mais proativas. É uma das chaves principais para se vencer no mundo de hoje e de amanhã, não só a nível nacional, mas a nível internacional, é esta capacidade que os portugueses, quando a exercem, têm tão bem, é o desenrasca, mas o desenrasca proativo. É a imaginação, a criatividade que nós conseguimos ter, mas que muitas vezes nos autolimitamos por uma questão de normas. É muito difícil mudar isto, mas é possível, temos de tentar, não é? E tudo o que estamos aqui a falar vai um bocadinho neste sentido. Olha, complementando aqui a pergunta, se posso me permitir, eu tenho trabalhado com pessoas a querer mudar de vida nos últimos 3, 4 anos, em escala para o mundo inteiro. E aquilo que se vê é muito isto que o Pedro diz e aquilo que eu complementava. Primeiro, as empresas têm que acabar com o mito. Eu ainda me lembro de uma empresa que estava em Portugal, uma empresa portuguesa das tais tradicionais e muito conhecida no mercado, que só contratava os melhores programadores vindos de engenharia informática do técnico. O que acontece é que essa empresa deixou de contratar durante 20 anos informáticos e obviamente, todo o seu employer branding que estava junto do técnico estava longe de eu querer ir trabalhar com uma empresa tradicional. Os alunos com uma OutSystems, com uma Talkdesk, com uma Pipedrive, com as empresas que estão no mercado a dar cartas. As pessoas vão querer ir para trabalhar para estas e não para essa empresa tradicional. Portanto, há aqui um trabalho que é preciso fazer e revisitar, que afinal, eu, para conseguir ter as pessoas vindas daquela instituição, precisamente pela questão de segurança que o Pedro referiu, tenho que fazer trabalho de posicionar como inovação, inovadoras, condições de trabalho, e não num ambiente rígido onde informáticos ainda vão de fato e gravata para o trabalho. Isto é impossível nos dias de hoje. Ninguém vai querer ir na nossa área e trabalhar de fato e gravata num contexto diário na sua própria empresa. Mas evoluindo, o outro lado é precisamente isto, que é, as pessoas quando fazem uma transformação e respondendo a este formador, há ali um conjunto de conhecimentos técnicos que são precisos. E a forma que nós temos que o fazer é investir na certificação. Caso concreto, por exemplo, na comunidade de OutSystems. A nossa formação, formação online é toda ela gratuita. Mas carece, para que haja validação sobre os conhecimentos, carece de uma certificação profissional. As pessoas têm que se fazer o exame. E as pessoas têm que pagar para fazer esse exame, tal e qual como pagam em qualquer outra tecnologia. E, no fundo, aquilo é a caderneta profissional de um programador que sabe trabalhar OutSystems até àquele nível. Depois existem outros níveis que as pessoas podem e devem investir para continuar a ter outras oportunidades, não é? Porque se eu vou evoluindo, eu tenho que mostrar as minhas credenciais. E se eu não tenho experiência, então eu tenho que mostrar as minhas... E se eu não tenho a academia, o tal canudo, então eu tenho que mostrar a minha certificação profissional. E é aqui que as pessoas, seja em OutSystems ou noutras tecnologias, têm que investir. E nós, em Portugal, tendencionalmente não fazíamos isto no passado. Estamos a começar a ver que é de facto relevante que uma pessoa certificada em OutSystems ganha 300, 400 euros a mais do que uma pessoa que é autodidata e não se certificou. Tem só os conhecimentos supostamente adquiridos. Portanto, não havendo esta confirmação que eu tenho os conhecimentos,
Então, eu vou ter que trabalhar muito mais, vou ter muito menos oportunidades, vou ter que trabalhar para conseguir essas oportunidades. Por último, outra coisa que é muito interessante que se está a ver nos Estados Unidos é o voluntariado, que é trabalhar com uma tecnologia, e a forma de eu provar que tenho aquele conhecimento, à parte de ter a minha certificação, é de repente eu trabalhar com uma determinada tecnologia para uma organização não governamental e tenho ali 6 meses de experiência a desenvolver o site, a desenvolver as aplicações, que estou a fazer um bem à sociedade, estou a colaborar com uma área que eu gosto e ao mesmo tempo depois vou poder mostrar na minha próxima entrevista de trabalho, olha, eu fiz este website, eu fiz esta aplicação móvel, eu participei na elaboração desta aplicação. Para além de eu ganhar mais conhecimentos, porque de facto pôr as mãos na massa é aquilo que nos faz avançar do ponto de vista de conhecimento na área, eu depois vou ter um cartão de visita. Eu costumo dizer muitas vezes que os arquitetos, eles, quando acabam o curso, têm sempre um portfólio de aplicações. Os designers têm um portfólio, de arquitetos de projetos. Quando os paisagistas, a mesma coisa. Tenho aqui um portfólio de projetos que fiz, de enquadramentos paisagísticos e tudo mais. Os designers têm um portfólio com imagens, trabalhos que fizeram, logotipos, marcas, websites, todo o estudo de design que fizeram, neste caso design digital. O programador não. Ninguém tem a coragem de chegar com uma disquete ou com um CD, ou eu vou-lhe mandar aí por Dropbox as aplicações que eu desenvolvi. E, portanto, isto é muito mais do que conhecimento. E nós vamos ter que começar a fazer esta transformação. Nós, enquanto profissionais, quando nos apresentamos com algo que já fizemos, algo concreto. E não apenas, sim, eu no passado já fiz isto. Então mostra-me. E esta validação de mostrar aquilo que foi feito é aquilo que vai reduzir o risco que as empresas olham e a segurança que olham num canudo. Eu sei que para teres 17 em Castelo Branco tiveste que fazer este nível de exigência. Eu sei que para teres um 18 no técnico ou em Aveiro tiveste que ter este nível de exigência e essa é a minha segurança. Ora, se eu vi trabalho feito, se tu me mostraste que foste tu que fizeste, então eu vou começar a conseguir confiar cada vez mais neste processo de escolher com base em competências adquiridas e não com base em academias feitas no passado. Paulo. Sem dúvida, assim, para mim o mais importante num candidato não é o conhecimento que ele já tem, mas a atitude. E tenho, enfim, já, sei lá, 30 anos de experiência a criar equipas e cada vez estou mais convicto disso. Assim, por exemplo, lembro-me de contratar uma das pessoas que está diretamente na minha equipa há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e ele veio ter a Unbabel e disse, eu quero trabalhar na Unbabel. E eu disse, então, mas queres fazer o quê? Não, eu quero trabalhar aqui, eu adoro a Unbabel, até já fui tradutor e, portanto, agora quero vir trabalhar para a Unbabel. Eu está bem, então, mas o que é que estás a dizer? Eu era miúdo, na altura era novo, não é? O que é que tu sabes fazer? Olha, eu gosto de fazer a parte da experiência dos produtos, então, mas sabes programar? E ele, não sei. Então, mas se não sabes programar ainda, o que é que achas que podes contribuir? Então vou-te dar um desafio. E então, nas próximas 2 semanas vais ter de fazer uma interface de tradução parecida ao Google sobre a API da Unbabel. E eu digo-vos, ele empenhou-se de tal maneira, enfim, quase todos os dias mandava mensagens e com isso conseguiu entrar na Unbabel, primeiro através de um estágio, depois passou a ser um colaborador efetivo, entretanto depois começou a fazer o resto do curso, retomou o curso e hoje é uma das pessoas, enfim, mais talentosas da nossa equipa. Portanto, isto para dizer que eu acho que o determinante aqui é, de facto, a atitude e a vontade de aprender. E eu acho que eu sou muito defensor, isto cada vez é uma prática mais generalizada, enfim, basta ouvir o Elon Musk falar nestes temas, ou o Peter Thiel, não é? Que aconselha aos estudantes de Stanford a desistirem do curso, que o que é importante é o fazer. Então, o que o Ricardo estava a dizer, é o fazer, é a experiência, é mostrar que eu tenho vontade de fazer, ou, em determinada fase da vida, que eu já fiz, que eu já aprendi algumas coisas, que tive a minha iniciativa de aprender, mas depois que fiz. Por exemplo, isso é muito interessante de ver a nível do próprio ciclo académico que nós temos em Portugal. Às vezes já tive a oportunidade de discutir isso até com o nosso Ministro da Ciência e Tecnologia, isso tudo, que é, e ele também tem um bocadinho essa opinião, que é os ciclos hoje em dia universitários são extremamente lentos. Portanto, os alunos estão ali não sei quantos anos a aprenderem a um ritmo que tem a ver com a tecnologia que os professores sabem, e depois quando chegam às empresas chegam a um ambiente muito mais rápido e vão ter de aprender imensas coisas. Portanto, eu acho que
temos de pensar de uma forma muito mais centrada na experiência e menos centrada no conhecimento. É claro que para certas áreas, estamos a falar de áreas extremamente especializadas, como ciência artificial, machine learning, etc. Enfim, tem de haver, mas mesmo isso, incrivelmente, tem estado a haver uma democratização no acesso a esse tipo de novas tecnologias que permitem, sei lá, a miúdos no Vietnã desenvolverem produtos para detectar cancros portanto, miúdos com 16 anos, quer dizer, isto é, a forma democrática como a tecnologia está acessível para criar produtos incríveis permite que qualquer pessoa, em qualquer idade, possa aprender a dominar estas tecnologias, a fazer uma das coisas que, portanto, estou muito na área da inovação, estou a liderar a inovação na Unbabel, que é aquilo que se chama a inovação combinatória, que é, eu vejo várias componentes tecnológicas, por exemplo, a tecnologia da OutSystems, sempre combino isso tudo e crio um produto, e para isso, enfim, não é preciso ter um curso de 3 anos ou 5 anos, ainda mais absurdo, para criar estes produtos. Portanto, eu acho que o acesso é muito mais fácil hoje em dia. O que é importante é as pessoas terem vontade, é terem atitude. Obrigado, Paulo. E agora vou passar a palavra ao Manuel, mas antes vou lançar a última questão que nós temos também para o Manuel e juntamos tudo e acho que partimos para encerrar o webinar a seguir. Então, pergunta-nos o João Gomes, caro Manuel Garcia, para componente de formação ou a distância assíncrona, planeio usar a plataforma Now ou outra plataforma? E pronto, Manuel, quer fazer as honras? Muito bem, então, só antes de passar a essa pergunta, só ainda relativamente à anterior, porque acho que é um aspecto que o resto o Paulo focou, que é o aspecto da atitude, e que acho que é fundamental. E acho que também, em termos da upskill, e todos nós, nas nossas empresas, temos que ajudar a desmistificar também este aspecto. Não vamos tirar aqui o valor, como é evidente, como é lógico, a pessoas que saem formadas das instituições de ensino superior, portanto, que saem com formação superior, têm uma formação mais abrangente, têm teoricamente uma facilidade de aprendizado que é maior, portanto, porque vêm treinados para isso. Portanto, é evidente que isso depois tem que se repercutir na forma como entram nas empresas. Mas o que é aqui essencial, e essa é uma das mensagens que nós procuramos em termos de upskill, passar para todos os participantes, é de facto este aspecto de atitude. E é que se entenda uma coisa, é que o upskill, para além de lhes dar uma capacidade específica numa determinada área em termos de conhecimentos, se é programação Java, é o que for, vai-lhe dar esses conhecimentos, mas essencialmente há uma segunda mensagem que lhes passa, que é a mensagem do desafio constante. Porque é um desafio constante na nossa vida, e o desafio constante chama-se formação contínua. E a formação contínua tem que nos acompanhar. Isso é que é a mensagem central. Portanto, essa pessoa, quando entrar numa empresa, tem que estar, de facto, motivada, tem que estar com a atitude correta e tem que querer continuar a desenvolver-se profissionalmente. E se o fizer, a empresa não pode ter e não vai ter receio de ter esse colaborador, porque esse colaborador vai ser valioso, ele vai continuar a desenvolver a sua profissão, ele não vai, esta é uma mensagem muito importante, ele não aprendeu a programar em Java e vai ficar ali a vida toda, até porque o setor não é assim. A versão OutSystem de há 10 anos não tem nada a ver com a versão OutSystem atual, mesmo que a pessoa continue a trabalhar em OutSystem. Portanto, esta capacidade de aprendizado em contínuo tem que fazer parte da nossa vida e tem que fazer parte da vida das pessoas que vão entrar nas empresas e vão trabalhar neste setor. Portanto, acho que a partir daí as empresas têm que estar cada vez mais abertas a dar oportunidades, porque no fundo é disso que estamos a falar, e colher também o fruto de dar essas oportunidades. Pronto, passando agora para a questão. Vamos ver. Do ponto de vista do programa, as pessoas são enquadradas na empresa, na tecnologia que a empresa pediu, que a empresa solicitou. Portanto, essa ligação sempre entre aquilo que foi o pedido da empresa e a qualificação que a pessoa tem, está na base do programa. E, portanto, eu penso que a pergunta tinha a ver com isto. O André, ajuda-me lá, se não era isto, se não entendi bem. Tinha a ver com a plataforma que vai ser usada para as aulas assíncronas. Está bem, ok. O tema das aulas assíncronas. Não, o tema das aulas assíncronas é de facto outro tema. Nós, desde o início, também temos do upskill, e aqui também até colando em parte com a pergunta anterior, o tal tema de dar o enquadramento correto às pessoas e que as pessoas entendam que é muito mais do que formação, aquilo que em termos do upskill se procura dar. Houve uma discussão
Como eu referi, o upskill foi pensado antes da pandemia, foi concretizado em plena pandemia, e, portanto, houve, logicamente, uma discussão sobre o tema das aulas serem assíncronas, das aulas serem remotas. E houve aqui um aspecto também que foi decidido em termos do programa, que foi, do ponto de vista também da tal formação que é dada, o saber trabalhar em grupo, o saber estar numa equipa a desenvolver um projeto, considerou-se que era um aspecto muito importante. E o presencial, aí, quer queramos, quer não, é também determinante, pelo menos até as pessoas conhecerem, pelo menos no primeiro impacto. E nós temos sentido, de tal forma, temos visitado as várias edições do programa e temos sentido isto do lado dos formandos, que é a forma como eles próprios depois se organizam, se aprendem a organizar e a ajudar uns aos outros. Aqueles que têm mais capacidade numa determinada área, que podem ajudar os outros a desenvolver competências que não têm. E, portanto, esta capacidade de organização implica que as pessoas que se conheçam, porque são pessoas que não se conheciam antes, e, portanto, pessoas que conhecem e aprendam a trabalhar em equipa, porque isto, do ponto de vista das empresas, também é importante. Mesmo que a seguir vão trabalhar remotamente e vão participar em equipas que vão ter pessoas remotas e pessoas presenciais. Enfim, embora esta seja outra discussão, como é que o mundo do trabalho depois vai evoluir compatibilizando estas duas realidades. Mas só para dizer, para terminar, que efetivamente foi a opção do programa preferir que as ações de formação sejam presenciais, mas também foi a opção do programa desde o início criar condições para que elas possam ser remotas, não assíncronas, mas que elas possam ser remotas. E, portanto, e hoje em dia, o upskill continua, portanto, as aulas físicas foram interrompidas e o upskill continua, a formação continua, e assim que houver condições, voltará a ser presencial. Mas todo o arranque do programa, felizmente, conseguiu ser presencial, e, portanto, este modo misto, que cada vez mais vai ser o modo com que nós vamos trabalhar, é, de facto, já hoje a realidade do upskill. Não temos previsto que a formação possa ser assim, no sentido que eu hoje tiro um módulo, amanhã tiro o outro, depois não, porque se quer novamente que o profissional saia ao fim de 6 meses, saia com um conjunto de informação e com um conjunto de skills que permita que logo a seguir, não vai haver pausa aqui sequer, portanto o caminho será traçado ao longo dos 6 meses de formação, logo a seguir ele vai entrar numa determinada empresa. Portanto, essa empresa vai ser selecionada logo nesse período de 6 meses. Portanto, não há aqui disrupção e, portanto, para que este caminho possa ser em contínuo, a formação está prevista ser em modo síncrono, seja presencial, seja remoto. Muito obrigado, Manuel. Eu acho que vamos dar por encerrada a sessão. Obrigado a todos os participantes, para começar, os que se juntaram a nós. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. E obrigado, Paulo, por se juntarem ao painel e pelas vossas contribuições muito, muito importantes. Obrigado à Secretaria de Estado e ao Secretário de Estado da Transição Digital, André Dragão Azevedo, e obrigado à PDC, obviamente, pela colaboração, e à Portugal Digital. E pronto, uma vez mais fazer o repto a que participem no inquérito, ajudem a perceber melhor quais são as necessidades que as empresas tecnológicas têm a nível de empregabilidade e quais as direções que vão seguir nos próximos meses, de forma que também o programa Upskill possa responder às mesmas. Creio que o e-mail do Manuel foi deixado, assim como o site do Upskill, mas muito simplesmente upskill.pt. Caso tenham alguma dúvida, por favor, consultei o site, e agradeço uma vez mais a todos os painelistas, ao Manuel, à PDC e à Portugal Digital por se terem juntado a nós e a todos os participantes. Muito obrigado e bom dia.